é que o Congresso vai instalar já na terça uma comissão mista para analisar a MP, a medida provisória que reestrutura a esplanada dos ministérios. Os ministérios do governo Lula vão sofrer, devem sofrer fortes alterações. Pedro Teixeira está com a gente lá na capital federal para destrinchar esse assunto. Uribe até já começou. Pedro, pega daí e dá teu recado. Deixa eu começar pontuando, Stephanie, por uma questão levantada agora pelo Gustavo Uribe contigo, que é justamente a utilização desta comissão mista que será instalada na próxima terça-feira, às 2h30 da tarde, para discutir a medida provisória de reestruturação dos ministérios, para que esta comissão mista seja utilizada como uma espécie de termômetro, principalmente para o Senado e também para o governo federal, entender como será o comportamento da Câmara dos Deputados e principalmente do presidente da Câmara, Arthur Lira, com relação à tramitação desta medida provisória por meio de uma comissão mista. Isso porque o presidente Lula já editou 13 medidas provisórias e a primeira que será analisada pelo Congresso Nacional é justamente esta, utilizando o rito que manda a Constituição, com comissão mista, analisando medidas provisórias editadas pelo governo. Tem essa discussão importante com relação ao número de deputados e ao número de senadores que ocupam a posição na comissão mista. Isso porque durante a pandemia o rito adotado indicava o início da tramitação na Câmara dos Deputados com a chancela do Senado Federal. Então, esse rito acabava permitindo que a Câmara tivesse mais influência no texto. Isso porque algumas medidas provisórias tinham um caráter de urgência, sofriam modificações na Câmara dos Deputados e quando eram levadas para o Senado Federal não existia tanto tempo para que os senadores pudessem pontuar questões importantes na avaliação deles. O governo federal entende que a criação desta comissão mista para análise desta medida provisória editada pelo presidente Lula de reestruturação dos ministérios tem, por exemplo, a retirada do COAF do Ministério da Justiça para o Ministério da Fazenda, tem a recriação, por exemplo, do Ministério da Cultura, enfim, são todas essas modificações que foram indicadas no dia 2 de janeiro pelo presidente Lula e que serão analisadas agora no Congresso Nacional. O governo espera que, ao menos em abril e maio, por meio de comissão mista, o Congresso analise pelo menos 5 medidas provisórias. A Câmara já indicou que o caminho ideal para os próximos meses é a análise de 3 ou 4 medidas provisórias, mas os líderes do governo no Congresso Nacional trabalham com a possibilidade de que pelo menos 5 das 13 medidas provisórias editadas pelo presidente Lula, algumas, por exemplo, da recriação do Minha Casa Minha Vida, enfim, tem uma série de modificações destes primeiros 100 dias do governo Lula que foram indicadas pelo presidente e que terão que ser analisadas no Congresso Nacional. A esperança do governo federal, digamos assim, é de que nos próximos meses, os próximos 2 meses, abril e maio, o Congresso analise pelo menos 5 medidas provisórias usando esse rito de comissão mista. Tem uma questão importante, o presidente da Câmara, Arthur Lira, puxa a corda para o lado dele, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, puxa a corda para o lado dele, precisa ter uma decisão com relação a isso, como que será a distribuição das comissões mistas no Congresso Nacional, mas a esperança do governo federal é que as pautas evoluam. Isso, inclusive, foi ressaltado pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, nesta semana, indicando que, independente da forma, é claro que o governo tem a preferência pelas comissões mistas no modelo tradicional, mas independente da forma, a prioridade do governo é aprovar as medidas provisórias que já foram editadas, viu, Stephanie? Valeu, Pedro. Obrigada por todo esse recado, por todo esse panorama que agora a gente volta a analisar aqui com Gustavo Uribe. Uribe, no fim das contas, a gente está falando dessa eterna queda de braço entre os atores políticos lá na capital federal. Mas vamos começar com essa relação Planalto-Congresso. O Pedro falou de uma expectativa de análise de pelo menos 5 MPs. Isso é possível? Isso é possível. Arthur Lira já fez um aceno e um aceno público de que essas medidas provisórias que são substanciais, que são necessárias, estratégicas, entre elas, reformulação das esplanada dos ministérios. Nós tínhamos 23 ministérios, agora temos 37. Novo Minha Casa Minha Vida e novo Bolsa Família, que isso será votado no rito que for das comissões especiais, com o número de 12, que é o que quer Rodrigo Pacheco. A questão, Stephanie, nesse momento, são as demais.
Neste ponto, Rodrigo Pacheco, e a gente não pode esquecer isso, o presidente de uma casa legislativa representa os seus pares, representa o colégio de líderes. Rodrigo Pacheco, caso ceda nesse ponto, é isso que ele tem avaliado nos bastidores, ele estaria indo contra os líderes do Senado Federal. Por outro lado, no caso de Arthur Lira, ele também não pode ir contra as lideranças partidárias. Ele já cedeu bastante, inclusive. Cedeu para a recriação das comissões mistas, que são previstas na Constituição Federal, cedeu nas votações em separado. Agora a questão é o número, é a única coisa que ele tem pedido. Só que Lula, que não dá ponto sem nó, é alguém que já tem bastante experiência na política, ele acabou avaliando que é necessário ter um plano B. E já há um plano B desenhado, Stephanie. Caso as demais medidas provisórias não sejam votadas, você transforma elas em projeto de lei com urgência constitucional. E aí o que acontece? Vai para o rito normal. E aí o rito começa pela Câmara. A Câmara é a primeira casa que recebe esses projetos de lei de autoria do governo federal. E é papel do Senado Federal ser o moderador da República, aquele que chancela. Então, assim, você não teria grande dor de cabeça com o rito das medidas provisórias. E isso foi um recado claro dado por Pacheco e Lira. Tem vezes que uma crise, Stephanie, é uma oportunidade. Você cai no buraco, mas tem lá embaixo uma mola que te coloca para cima. E aí a gente tem a questão do quê? Das medidas provisórias. O Brasil se acostumou a ter uma série de medidas provisórias. E as medidas provisórias têm dois predispostos constitucionais. Precisam ser urgentes e precisam, acima de tudo, serem questões muito relevantes. O Brasil se acostumou a o Poder Executivo editar medidas provisórias à torto e à direito. O que acontece? Muitas delas não são urgentes e muitas delas não são substanciais. A gestão de Jair Bolsonaro, por exemplo, acabou editando uma média de 6 medidas provisórias por mês. É muita coisa, porque muitas vezes, por exemplo, a flexibilização do porte e da posse de armas não passaria no Congresso Nacional. Então edita-se uma medida provisória, que aí vale por um período de 120 dias, depois caduca ou não, dependendo se o Congresso Nacional aprova. Tanto a Câmara como o Senado foram claros. Eles não querem que a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva edite muitas medidas provisórias. O caminho seria por projetos de lei com urgência constitucional. Então, de uma certa forma, essa crise pode moralizar essa questão das medidas provisórias. É, que para cada coisa tem a sua medida, né? Provisória já diz o nome, né, Uribe? Muitas vezes não é. Agora, vem cá, vamos falar especificamente dessa situação do rearranjo da esplanada dos ministérios, o que também volta àquela primeira questão que eu falei aqui. É uma queda de braço, porque muda-se a esplanada, a ideia do governo é não criar mais gastos, né? Diminuir o número de ministérios, mas não criar mais gastos públicos. Agora, isso também muda os poderes que o dono de cada pasta tem dentro do Poder Executivo, né? Muda muito até o papel. A gente tinha o Ministério da Economia, que era um ministério gigante. Era chamado de mamute branco, porque ele se movia de uma maneira burocrática e devagar. Os partidos do Centrão reclamavam muito do poder que tinha Paulo Guedes. Por isso que uma divisão. Hoje nós temos 3 ministérios da área econômica. Temos o Ministério da Fazenda com Fernando Haddad, o Ministério do Planejamento com Simone Tebet e o Ministério também de Indústria e Comércio com Geraldo Alckmin. Então pôde fazer uma divisão um pouco mais igualitária, mas realmente há 37 pastas é muita coisa. E aí o governo federal vem com aquele conto da carochinha, dizendo, não aumentou muito os gastos. Salário de ministro não é salário de secretário. Então o ministro ganha mais do que o secretário. Não é um grande impacto orçamentário realmente, porque a máquina já existia. Mas você cria os salários de ministros, que são maiores. Então é um gasto, sim. Luiz Inácio Lula da Silva não quer ter de retomar aquele estágio zero de 23 pastas. Então essa medida provisória Arthur Lira já garantiu, será aprovada. E Arthur Lira teve algumas indicações do Palácio do Planalto para isso. Vai ser o PP, partido dele, que vai indicar 2 relatores de projetos que são fundamentais para Luiz Inácio Lula da Silva. A reforma tributária, que deve ficar com Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba, e temos também agora o arcabouço fiscal, a nova regra fiscal, que aí ainda há uma indefinição. O PP apresentou uma lista de 3 nomes e o Palácio do Planalto agora deve chancelar e escolher um nome. A expectativa é de que seja agora nessa semana. E nessa semana, a nova regra fiscal enviada ao Congresso Nacional. Apesar de não esperarmos muitos parlamentares presencialmente no Congresso Nacional, Arthur Lira estará lá e Arthur Lira não viajará à China, porque o objetivo é de que ele fique articulando para outra semana da viagem à China esses projetos que são estruturais e importantes para o governo Lula.
Gente, vocês estão entendendo a importância dessa semana de feriado lá na capital federal, né? Tudo é prioridade, aí às vezes a impressão que dá que nada é de fato, né, Uribe? Mas é muito assunto importante, muito assunto palpitante lá na capital federal. O Uribe vai estar aqui com a gente ao longo dessa manhã para a gente analisar tudo que vem por aí, tá? Continua aqui com a gente.